Bom dia, cavaleiros e damas do Colégio Ângulo, ensino médio, terceiro ano. Hoje nós vamos começar com uma matéria que eu gosto muito, aliás, literatura é minha área, minha praia, minha paixão, né? Então nós vamos começar hoje com a introdução ao romantismo, é só uma introdução, nós vamos ter 3 sequências, né? Então, só para antever para vocês, não, a Cris falou sobre romantismo, falou quase nada, não. É porque é uma matéria extensa, né? É um período da literatura que se produziu muito, né? E ele requer aí um certo cuidado, porque nós temos tanto na literatura estrangeira quanto na literatura nacional uma produção muito extensa, muito vasta, né? E com um contexto histórico muito bacana, muito interessante, tá? Então é por isso que nós vamos ter a introdução ao romantismo, né, com o contexto histórico, algumas características principais, nomes internacionais e nacionais. Depois nós vamos ter uma sequência das principais características. Agora nós vamos falar das características gerais do romantismo de maneira como escola literária mundial. Depois nós vamos ter o romantismo como escola literária brasileira, da literatura brasileira, com características específicas, certo? E depois nós vamos estudar cada uma das fases, né, do romantismo, tanto na poesia quanto na prosa. Então a gente deve levar de 3 a 4 aulas trabalhando esse conteúdo. Ok? Então é só para vocês terem essa tranquilidade aí, que nós vamos fazer um trabalho aí bem cuidado em relação ao romantismo no Brasil. Ok? Então bora lá? Bom, quando a gente fala de romantismo, nós estamos falando de um movimento estético-cultural que, de uma certa forma, ele revolucionou o século XVIII e XIX. Né? Então, tanto na arte, na pintura, na escultura, como também no modo de falar, no modo de viver. Por quê? Ele vai ser, eu costumo dizer o seguinte, que o romantismo ele é a literatura da burguesia, é a literatura que foi feita para uma classe específica, né? Uma classe que tomou o seu lugar, né? Fez a história, né? Tomou o seu lugar, modificou a história da humanidade, vamos dizer assim, né, com o seu surgimento, com a sua ascensão e com a sua tomada de poder. Então, as obras românticas, elas dizem, então eu falo assim, sem susto nenhum, que o romantismo é a literatura da burguesia. Não só para atender o gosto cultural e estético dessa faixa social, mas também porque, por representar esse novo momento da sociedade, em que não vai se dar mais destaque ao clero, né, a nobreza. Então fica de lado aí a nobreza e o clero, e eu começo a ter um olhar específico para uma classe em ascensão, que conseguiu isso aí às custas, lógico, do seu trabalho, do seu esforço e da era das revoluções burguesas, né? Então foram vários momentos. A gente tem aí a Revolução Francesa, né? Nós temos aí a Revolução, a independência dos Estados Unidos, a independência do Brasil, tudo isso aí, né, marcado por um viés de uma classe social denominada burguesia que queria substituir a elite absolutista dos países, correto? E aí nós temos o romantismo, como eu disse para vocês, que ele é um dos maiores movimentos artísticos do século XVIII e XIX, porque produziu-se muita coisa, foram centenas e centenas de autores, né? E aí a gente pode citar Goethe na Alemanha, Lord Byron, incrível, na Inglaterra, né? Tanto é que uma das correntes do romantismo ela é chamada de mal do século, ou byronismo, em honra, né? Em homenagem a Lord Byron, né? Nós temos em Portugal Camilo Castelo Branco e Almeida Garré, também fantástico. Na França, Victor Hugo, tão conhecido, tão famoso, né? Então, vocês veem aí nomes que marcam a história da arte, né, da literatura, e também tem outros nomes depois na arte da pintura, da música, então nem se fala, né? E aqui no Brasil nós temos Gonçalves Dias, né, com o indianismo, Álvares de Azevedo, né, com a sua tristeza, né, com seu byronismo, com seu pessimismo. Temos Castro Alves ali com seu idealismo, né, o poeta dos escravos. Temos José de Alencar, né, que passou o maior romancista, o maior escritor dessa fase, né, com seus romances indianistas, seus romances regionais, né, seus romances urbanos. Aí tem Lucila, o Guarani, né? Então você tem muita coisa bacana produzida. Então, só pelos autores aí já dá para a gente ter uma prévia da riqueza produzida nesse momento histórico aí tão bacana, tão importante. Vocês concordam? Estou aqui toda entusiasmada, né?
E aí nós vamos pensar um pouco nas características do romantismo de maneira geral, como escola literária de maneira geral, né? Então, embora cada país, né, na Alemanha, na França, em Portugal e aqui no Brasil, nós tenhamos particularidades, tenhamos características específicas próprias, mas existem valores estéticos que são comuns do romantismo de maneira geral. Primeiro, o autor, o poeta ou o romancista do romantismo, ele é egocêntrico, né? Então, ele é subjetivo, ele vai representar o eu, aquele indivíduo voltado para o próprio umbigo, é quase que adolescente, né? Tá ele com os sofrimentos dele, com os desesperos dele, né? Ele quer falar dele e do sentimento dele, então ele é egocêntrico, ele é voltado para si, é um indivíduo voltado, bem narcisístico, né? E é um indivíduo também, um sentimentalismo exacerbado, né? Basta a gente lembrar de Cazuza, exagerado, jogado a seus pés, eu sou mesmo exagerado, né? Por você vou mendigar, roubar, matar, quer dizer, é um sentimentalismo exagerado. Como o contexto era de formação, no momento de independência de muitos países, quedas de elites absolutistas, quedas de monarcas, vai haver um romantismo, ele é marcado por esse sentimento, né, nacionalista. Isso em todas as escolas. É possível enxergar esse nacionalismo, essa coisa de olhar para o país, de dizer do país como ele é, né, como esse país é, como que as pessoas percebem, né, de valorizar, né, o que a nação, o sentimento de nacionalismo, era preciso isso, né, porque nós estamos formando, né, o período aí de formação dos estados nacionais, então era preciso esse sentimento de nação. Outra característica que é viés em todos, o tom da idealização do amor. Então, o amor ele é platônico, né? A mulher é o ser inatingível, é o algo a ser sonhado, a ser desejado, só que de maneira inatingível. Então, a idealização da pessoa amada, é o intangível, né? E daí o sofrimento, né? Então, assim, há uma característica muito interessante, né, que o romântico, ele é utópico. E aí, às vezes, como ele quer uma sociedade ideal, ele quer um mundo ideal, ele quer um lugar ideal, e ele não consegue achar esse mundo ideal, esse lugar ideal. Portanto, ele tende a fugir da realidade. Então, seja a fuga da realidade através da morte, através do sonho, através da época, através da infância. Né? Nós temos Casimiro de Abreu, aqui, por exemplo, no Brasil, que ele fala muito, né? Ai, que saudade que eu tenho da minha infância querida, ou seja, fugir da realidade, porque a realidade não atingiu o ideal que se esperava, aquilo que se desejava, correto? E aí nós temos várias fases no romantismo, né? A gente vai ver as fases gerais, mas depois nós vamos ver essas fases, né? Essas três tendências ou fases que a gente chama de romantismo ultra sentimental, ultra romântico, né? Ou mal do século, que a gente poderia dizer, né? Então, nós temos em Goethe, a gente tem isso, temos em Lord Byron também, e aqui no Brasil, em Álvares de Azevedo, né, tido como o que mais fala da morte, da loucura, da fuga, do desespero, né? Então, aquele amor, aquele romantismo, aquele sentimento que dói, né? Aquele gosto pelo fúnebre, pelo macabro, pelo triste. Nós temos aí o romantismo social, aí lógico nós não temos como não falar, né, de Victor Hugo, com Os Miseráveis e Notre Dame de Paris, né, o Corcunda de Notre Dame, e não temos como falar também de Castro Alves, não falar de Castro Alves, né? Então é aquela parte do romantismo que vai estar preocupada em denunciar as mazelas sociais, né, de buscar um olhar para os marginalizados da sociedade, vamos dizer assim. E como eu havia falado com vocês no início, nós não temos o momento ali de independência dos países, desejo de reconhecer-se como nação, então nós vamos ter aí o romantismo nacionalista. Aí aqui no Brasil ele vai ser muito fortemente falado de nacionalismo na Europa, mas no Brasil também ele vai também vir junto com o indianismo, até porque a gente escolhe aqui no Brasil, a gente elege como elemento típico e autêntico da nossa identidade o índio visto aí como elemento, como herói nacional, como maior símbolo nacional, correto? Dentro de contexto histórico, quais são os principais fatos, né, que marcam, que permeiam o romantismo? O
primeiro deles, a Revolução Francesa, aí nós estamos falando lá da Europa, né, a Revolução Francesa. Em Portugal, a questão das tropas napoleônicas. Aqui no Brasil, nós temos dois momentos importantes, que é a chegada da família real em 1808, tem até um livro, né, do Laurentino Gomes, muito bacana, e o processo de independência do Brasil. Então, nós vamos ter esses dois fatos, né, Revolução Francesa e depois também a invasão de Portugal na Europa, e no Brasil, a chegada da família real e a independência dos Estados Unidos, que marcam, historicamente, essa fase. Né? Encerramos por hoje com uma visão geral do romantismo. Né? Nós vamos ter 4 aulas, como eu disse a vocês, acerca do assunto. Peço a vocês que façam aí na apostila 2 de vocês, na página 142, questões 1 e 2. Sucesso a todos, aguardo quinta-feira todos na aula do Zoom, né? Através do Zoom. Grande beijo.